Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, sejam bem-vindos a mais uma exposição do nosso Instituto Espírita Amigo de Irmã. Esses tempos de pandemia, estamos aqui de forma virtual, aberto para esse contato com os irmãos, levarmos uma mensagem da nossa doutrina, do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E para isto, nesta oportunidade, nós vamos trabalhar então o capítulo 11 do Evangelho, que trata do tema amar o próximo como a si mesmo. E ele tem um mandamento maior ali. Eu permito, então, abrir a nossa pequena exposição com a leitura de uma maravilhosa, um maravilhoso parágrafo que trata acerca do amar o próximo. Diz assim, então: os fariseus, quando souberam, meus irmãos, que Jesus havia feito aos saduceus e aos se calarem, reuniram-se esse conselho. E um deles, que era doutor da lei, perguntou-lhes então para tentá-lo: mestre, qual é então o maior mandamento? E Jesus lhe respondeu: amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o maior, é o primeiro mandamento. Então qual é o segundo? Amar o próximo como a si mesmo. Estes dois mandamentos, vejam bem, contém toda a lei e os profetas. Mateus. Então, o que é amar o próximo? Qual o objetivo de amar o próximo? O objetivo de estarmos nós aqui reencarnados, meus caríssimos irmãos. Sabemos que temos um projeto reencarnatório quando aqui estamos. E já foi definido nossas etapas e nossas missões. Então, amar o próximo não é amar somente aqueles que estão ao nosso redor, as nossas famílias, a nossa sociedade ou aqueles que estão no nosso local de trabalho. Amar seria um conjunto de toda uma humanidade, de todos indistintamente. Mas aí nós perguntamos: se amar o próximo é amar toda a humanidade e a todos indistintamente, por que então não fazemos isso? Boa pergunta, né? Temos resposta para isso? Acredito que ainda não temos, porque nós somos seres imperfeitos, sujeitos a um plano de provas e expiações. E estamos aprendendo aqui. É difícil ainda amar os que estão na nossa família, imagina a toda a humanidade. É claro que isso aí vai da lei do progresso. Nas instruções dos Espíritos, na lei do amor, Lázaro já dizia assim, ó: o amor resume de forma completa toda a doutrina de Jesus. Porque ele é o sentimento, veja bem, mais elevado e sublime que existe. Então, meus caros, os sentimentos são os instintos lá, que vão se aprimorando à medida que o espírito vai evoluindo. Talvez na nossa existência, nas outras, assim, cotidianamente. Até um dia, quem sabe, tivemos a plenitude de amar. Quem sabe, não a toda a humanidade, mas uma parcela dela. Diz ainda nosso querido irmão Lázaro: nas primeiras encarnações, nas primeiras existências, o homem só tem instintos. É os primeiros momentos da nossa existência. Nós buscamos somente os interesses materiais, a busca por alimento, a busca dentro da nossa seara de individualidade, o nosso egoísmo, que aos poucos está sendo tratado. Mas aí o homem está evoluindo, está progredindo. Então, meus caros, nós vamos o quê? Buscar as sensações. E aí, quando se encontra mais instruído e mais purificado, então, teremos os sentimentos. O contato, então, com as belezas etéreas, contato com o plano espiritual, contato mais íntimo com os nossos anjos protetores e buscando, através deles, os seus conselhos. Certo, meus amigos? Dentro disso aí, Félix também, um grande espírito dos tempos passados, dizia assim, ó, que o amor ele é de essência divina. E para ele, como espírito na época, foi difícil também exercitar a lei do amor. Porque ele tinha muitas imperfeições, muitos problemas ainda, a que pudesse ele vir a trabalhar e vir a se melhorar. E ele diz assim, ó, todos os homens, meus caros, ó, do primeiro ao último, possuem no fundo do coração
uma chama, um fogo sagrado. Pode ser um amor por uma pessoa, por um objeto. Depende da nossa evolução. É um fato que já puderam constatar muitas vezes, meus caros. Ó. O pior dos homens, o mais perverso, vejam bem, o mais criminoso, sempre tem por um objeto ou qualquer uma grande afeição. E luta contra isso para tentar diminuí-la. Mesmo nos homens, veja bem, mais endurecidos, essa afeição pode atingir proporções admiráveis. Eu posso não gostar de uma pessoa, mas posso ter amor por um animalzinho, por uma planta, quem sabe? Uma simpatia por um relógio. Vai da evolução de cada um de nós, meus queridos. Por isso estamos aqui exercitando este capítulo 11 e trabalhando ele na prática do dia a dia, e não somente na leitura. Fechar o evangelho e deixar um cantinho, não, nós vamos trabalhar ele. Vamos trabalhar no lar, na família, no nosso condomínio, vamos trabalhar no trânsito, vamos trabalhar ele nos momentos que estamos alegres e tristes. E pensarmos um pouquinho quanto temos a aprender ainda. Mas aí, buscamos também um outro querido irmão, Espírito Sansão. Ele diz assim, como antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, em 1863. Diz assim ele, meus caros companheiros de estudo, os Espíritos aqui falam por vocês por meu intermédio. Ame muito para serem amados, veja bem que ele diz. Ó. Este pensamento é tão justo que encontrarão nele tudo que acalma as aflições e nossas angústias do dia a dia. Diz ele então, praticando a lei de amar, para ser amado, e não elevar-se a tal maneira, a tal ponto, que nós nos espiritualizaremos antes mesmo de deixarmos este corpo físico. Através, então, dessas mensagens e estudos espíritas, meus caros, podemos, então, aumentar a compreensão em relação ao futuro e possuam de uma certeza, diz ele. Chegarão até Deus, vendo realizadas se manifestarem todas essas promessas e aspirações de nossas almas. Ou seja, das almas elevadas, aquelas almas belas, etéreas, que vêm nos ensinar e trazer bons conselhos. Quanto nos resta ainda aprender um cadinho do que elas já sabem, do que elas nos trazem. E que aos nossos dias, nossos passos aliviam nossas misérias e as nossas decepções como seres humanos e espíritos ainda encarnados. Talvez não chegamos ao período dos espíritos com sentimentos. Estamos ainda trabalhando nossos instintos. Estamos trabalhando um pouquinho mais, como dizia nosso querido Lázaro, as nossas sensações materiais, orgânicas, físicas, de orgulho, de vaidade, de ódio, de raiva. Mas já estamos num caminho bom, já estamos no percurso. Tenho certeza que já andamos um pouquinho e vamos andar ainda mais. Mas nosso querido irmão Sansão ainda diz mais que ó, hoje que o nosso movimento espírita avançou muito, bastante, veja com que rapidez as ideias de justiça e de renovação encontradas nos ensinamentos espíritas são aceitas por boa parte do nosso mundo inteligente. Vejam bem, é por essas ideias que corresponde a tudo que existe divino em cada um de nós, de vocês, porque o amor é de essência divina. Fenelon, lembra que eu falei? O amor é de essência divina. Todos os homens devem procurar exercitá-la, porque a humanidade inteira está esperando por nós. Talvez a nossa existência, mas quem sabe nas futuras. Portanto, meus irmãos, a semeadura, dizer, ela é fértil. Até o último século, e implantou nas nossas sociedades um grande período de progresso. Veja bem, como está tudo sobre as ideias do Altíssimo, sob o comando dele, sob sua orientação, todas as nossas lições recebidas, meus caros, também serão aceitas e desenvolverão a mudança universal. O que diz amarmos a Deus com todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Lembra da parábola lá que eu tratei do céu dos céus? É um exemplo completo daquela parábola. Ele diz, encerrando assim, ó, essa grande renovação causada pela doutrina dos Espíritos, tão bem exposta no livro dos Espíritos, produzirá um milagre dos séculos futuros. Ó.
ou da conciliação de todos os interesses materiais e espirituais dos homens, pela aplicação desse ensinamento bem compreendido. Ame muito para também seres amados. Nosso querido João Evangelista dizia assim, ó, nos seus últimos tempos, né, quando já não podia mais falar: meus filhinhos, amem-se uns aos outros. Talvez um dia possamos compreender as palavras de João Evangelista, de Lázaro, de Sansão e do nosso Mestre amado Jesus. Talvez compreendamos que nós estamos reencarnados e estamos evoluindo. Pouquinho, cadinho, cada coisa a seu tempo, o seu momento. Mas estamos aprendendo uma coisa: as nossas imperfeições, nosso egoísmo, como tratou Emmanuel, nosso orgulho, nossa vaidade. Vamos tentar amenizá-los um pouco mais. Quem sabe estudando um pouco mais o Evangelho, botando e fazendo um link do Evangelho com a nossa prática diária, nossos hábitos, os nossos costumes. E assim seremos um pouquinho melhor. Talvez na nossa vida, talvez em outra existência, mas vamos aproveitar lá este momento que estamos aqui, esta encarnação, e sermos um pouquinho, talvez, responsáveis, não dizendo de fora para dentro, mas interiormente, conhecendo a nós mesmos, o que é amar o próximo como a si mesmo. Assim sendo, agradecemos este momento de exposições ao nosso canal do Instituto Espírita Amigo Germano e desejamos a todos os irmãos aí que continuem amando a todos que assim necessitarem, para melhor progredirmos. Um grande abraço a todos, felicidades e fiquem com Deus. Que assim seja.